Vamos ver um exemplo de busca em profundidade agora. A busca em profundidade requer uma regra de movimento. A regra nesse exemplo que eu vou mostrar é mover o maior a menos que um estado anterior se repita. E a cada movimento eu verifico se o objetivo foi atingido. Eu posso ficar preso em um loop infinito também. Então a gente saiu dessa condição inicial que a gente já tinha visto lá atrás, que é chegar naquela condição de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com vazio no meio. A minha regra fala, mova o maior. Entre 5, 6 e 7 eu vou mover o 7. Cheguei ao resultado que eu quero? Não. Então a minha regra fala, movo o maior. Entre 1 e 7 eu movo o 7. Opa, se eu mover o 7, eu vou voltar ao estado anterior e vou ficar nesse loop infinito o resto da vida. Não vou sair disso. Então nesse caso, vou ter que voltar ao estado anterior e falar, tirando o 7, movo o maior, que é 1. Cheguei no resultado? Não. Então entre 1, 6 e 2, qual que é o maior? É o 6. Eu movo o 6. Cheguei aqui, é a resposta? Não. Eu posso mover o 4, 6, 7, 8. Movo maior. O 8. Cheguei na resposta? Não. Continuo movimentando. Entre 2, 3 e 8, vou mover o 8. Opa, não posso, que eu vou voltar no estado anterior. Então, tirando o 8, entre 2 e 3, eu vou mover o 3. Cheguei aqui. É a resposta que eu quero? Não. Entre 3 e 4, vou mover o 4. E assim vai indo. Observem que a regra de movimento força a movimentação do tabuleiro. Eu altero o status atual. Só que eu tenho que ficar verificando se eu já tive esse status anteriormente. De repente, daqui a 15 movimentos, eu vou repetir um movimento desse. Então, se eu não mudar para outra movimentação, eu vou ficar preso nesses 15, 16 movimentos o resto da vida. É um loop infinito. Então, é uma maneira de fazer a busca, mas é um pouquinho complicado. Eu tenho que ir guardando todos os estados anteriores e comparando a todo momento. Então, quanto mais profunda a minha busca, mais demorado é, porque eu tenho que verificar tudo que já foi feito. A busca em amplitude. Bom, eu posso movimentar o 6, o 7 e o 5. O que eu faço? Movimento os 3. Então, movimento aqui o 7, movimentei aqui o 6, movimentei aqui o 5. Cheguei na resposta que eu quero? Não. Então, para cada resultado desse, eu faço todas as movimentações possíveis. Fiz. Obviamente, vai ter a repetição do estado anterior que eu vou ignorar. Cheguei na resposta que eu quero? Não, 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 não e não. Então, tem que abrir o próximo nível. Então, o que é em amplitude? O leque vai se abrindo. Para cada novo nó que eu cheguei, eu vou abrir todos os galhos possíveis, com exceção do galho que repete o nó anterior. Então, a partir daqui eu teria mais um nível, mas o nível 5 vai ter a resposta, que seria essa figura aqui. Então, eu vou conseguir achar o caminho de movimentação que eu preciso para chegar lá. E tem a busca heurística. Então, a heurística aparece na forma de uma função de avaliação. Então, nesse exemplo aqui, qual que vai ser a função? O número de peças na posição errada. Então, se a gente quer chegar na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vazio no meio, aquela posição inicial tem quantas fora? A 2 está fora, a 8 está fora, a 3 está certa. A 1 está fora, a 6 está fora, a 4 está certa, a 5 está certa, o 7 está certo e o vazio está errado. Então, eu tenho 5 quadrinhos fora de posição. Por isso que aquele 5 está lá em cima. A minha função de avaliação falou, eu tenho 5 peças erradas. Esse é o meu estado inicial. Como é o primeiro movimento, eu tenho que esticar todos os caminhos. Então, vou fazer todas as 3 possibilidades, vou mexer os 5, 6 e 7. Vou avaliar a mexida do 7. Deu 6. Avaliar a mexida do 6. Deu 3. E avaliar a mexida do 5. Deu 6. Qual que aproximou da resposta? Quando eu mexi o 6. Eu tenho só 3 peças diferentes da posição final que eu quero. As outras eu aumentei, tem 6 peças erradas. Então eu ignoro a esquerda, ignoro a direita e sigo em frente do caminho do meio, que me aproximou da solução. Eu tenho agora 4 possibilidades de movimentação, sendo que uma volta ao estado original que eu vou ignorar. Então aqui, faço a avaliação. 4 peças erradas, 5 e 4. Deu um empate. Eu tenho 2 possibilidades com 4 peças erradas e uma com 5 que me afastou da resposta. Mas de 4 me afastaram também. Às vezes acontece isso. Mas observe que o 4 está melhor que os passos lá anteriores tinham 6. Então eu vou continuar nesse caminho. O da esquerda eu vou movimentar 3, só que eu vou ignorar uma. E da direita eu vou movimentar 3 e vou ignorar uma também, que é o anterior. Tá aí. Fazendo as avaliações eu tenho 5, 3, 4, 5. Opa!
A melhor minha é 3. 4 e 5 me afastam da solução. Então eu vou pegar esse caminho de 3 e vou aprofundar nele. Movimentando os dois, uma eu repito o estado anterior e a outra eu tenho só 2 peças erradas. Posso movimentar agora a peça 1, a peça 7 e a peça 8. Vou executar os 3 movimentos, sendo que um repete o estado anterior que eu já ignoro. Uma me afastou da solução, eu tenho 3 peças erradas, e a outra me deu 0 peças erradas, ou seja, eu cheguei na solução. Observe que eu cheguei no nível 5, eu estava lá no 1, 2, 3, 4, 5. Então essa solução me mostra como chegar na resposta. Então partindo do estado inicial, o que eu fiz? Baixei a peça 6, baixei a peça 8, coloquei a peça 2 para a direita, coloquei a peça 1 para cima e coloquei a peça 8 para a esquerda. Esse é o caminho de solução. Esses são os movimentos que eu preciso fazer. Tranquilo? Ficou mais claro agora? Bom, quais são as técnicas de busca de solução? Não coloquei a lista completa aqui, que ela é gigantesca, mas só para ter uma noção. Métodos enumerativos. Temos programação dinâmica, ramificação e poda, os algoritmos de aproximação, algoritmos heurísticos, entre eles resfriamento simulado, busca tabu, cadeia de injeção, algoritmos genéticos, métodos híbridos. Temos um título de inteligência artificial, mas na verdade tudo isso faz parte da inteligência artificial, que é a programação de restrições, as redes neurais e assim por diante. Então existem muitos métodos, muitas técnicas de busca de solução. Por isso que eu estou comentando que nós estamos apenas arranhando a superfície do iceberg. Então, para vocês entenderem um pouco disso tudo, obviamente vocês têm que estar fazendo um outro curso e não mecânica ou produção. Então a ideia da nossa disciplina é ter uma noção do tamanho desse mundo, e para você ter uma noção dos nomes envolvidos com isso. Se um dia alguém comentar numa reunião determinada técnica de busca, você, opa, já ouvi falar isso em algum lugar. Quando a gente tem a aula presencial, a gente faz uma brincadeira dessa na aula. Como não estamos na presencial, não vou brincar aqui para não perder tempo, mas quem não conhece, brinca com ele, é bem interessante. Qual que é a ideia? Você vai pensar num personagem. Que exemplo? Pensei no Batman, pensei na minha mãe, pensei em mim, pensei no Teodomiro Santiago. Pensa em alguma pessoa real ou não, e de acordo com as perguntas que ele vai te fazendo, você vai respondendo e ele vai tentar adivinhar quem você está pensando. Em geral, ele acerta, é bem legal. E como é que será que funciona? Pensa aí um pouco. Vamos ver um exemplo de árvore de busca no roteamento de peças. Ah, mas tem isso? Tem. Vamos dar uma olhadinha? Bom, roteamento e alocação, que vai ser a definição das máquinas que executarão as operações e a definição do período no tempo que essas máquinas vão ficar ocupadas. Vamos começar um exemplo bem simples. Eu tenho uma sequência de operações da peça P1. A minha peça P1 tem 4 operações. A primeira operação é uma máquina tipo 1, a segunda operação é uma máquina tipo 2, a terceira operação numa máquina tipo 3, e a quarta operação numa máquina tipo 4. Aqui ficou sequência 1, 2, 3, 4, mas podia ser qualquer uma. Estou pegando uma inicial só para a gente começar. E nosso arranjo físico de brincadeira aqui é esse. Eu só tenho uma máquina 1, 2 máquinas do tipo 2, 3 máquinas do tipo 3 e 3 máquinas do tipo 4. O que vocês me sugerem? Bom, a gente vai ter, na verdade, uma árvore de busca, que é essa que está aqui. Porque eu tenho uma máquina do tipo 1. Então, se a minha primeira operação começa nela, eu vou ter que começar nessa máquina. Depois eu tenho que escolher qual máquina tipo 2 vai fazer essa segunda operação, se é a 2.1 ou a 2.2. Escolhida a máquina 2, eu tenho que ver qual máquina 3 vai fazer, se é 3.1, 3.2 ou 3.3. E depois qual máquina 4 vai fazer, a 4.1, 4.2 ou 4.3. Então vamos lá, olhando o arranjo físico, fica fácil de pensar. Bom, se eu posso escolher qualquer uma no momento, se eu ir da 1.1 para 2.2, eu ando menos do que se eu for da 1.1 para 2.1. Então, eu vou escolher a primeira máquina, a 1.1, não tem como fugir, e a segunda máquina, 2.2. Fiz essa escolha. Ignoro totalmente o restante da árvore que foi cortada ali. É como se eu cortasse aquele galho e todas as suas folhas, todos os seus galinhos caem. Então, a 2.2, qual máquina 3 eu vou escolher? A 3.1, 3.2 ou 3.3? Bom, se eu quero andar pouco no arranjo físico, eu vou para 3.1. Então, aquele pedaço da minha árvore vai ser esquecido. Da 3.1, eu tenho que ir para uma máquina 4. Eu tenho a 4.1, a 4.2 e a 4.3. A distância para a 4.1 e para a 4.3 é exatamente a mesma. Eu vou escolher a 4.1, mas podia ser a 4.3 também. Tá? Vou ficar com a 4.1 nesse momento. Então eu fiz o meu roteamento. Então eu vou colocar minhas peças na seguinte ordem. A peça vai começar na máquina 1.1,
acabou a operação, vai para a máquina 22, acabou a operação, vai para a máquina 31, acabou a operação, vai para a máquina 41. Tranquilo? Isso a gente vai gastando quanto de distância? Uma distância dá 1.1 para 2.2, mais uma distância para 3.1, eu vou ter que ir para 4.1, então vou dar 1, 2, 3 distâncias. Eu não parei na 3.2, não parei na 1, eu só passei pelo caminho, é a distância retilinear que a gente já tinha usado em outros exercícios. Então a distância total percorrida para essa peça foi 5. Tranquilo? Agora vamos fazer o seguinte. A gente já fez o roteamento, vamos alocar isso no tempo. Então, a nossa rota na máquina 1.1 vai para 2.2, vai para 3.1, vai para 4.1. Esses números que eu coloquei entre parênteses são os tempos. 10 segundos, 10 minutos, 10 dias, tanto faz. É 10 unidades de tempo, 15 unidades de tempo, 20 unidades de tempo. Tranquilo? E vamos colocar então num gráfico desse tipo aqui, que é o gráfico de Gantt. Cada linha de máquina, eu vou colocar um retângulozinho ocupando o tempo daquela máquina naquele instante. Como todas as máquinas estão livres, eu vou começar no tempo 0. Então, minha primeira operação é na máquina 1.1 e eu vou usar 10 unidades de tempo. Então, eu coloquei um retângulo com 10 unidades de comprimento. Tá aí. A segunda operação vai ser na máquina 2.2. Então, assim que acabou a operação número 1, eu vou começar a operação 2.2 na máquina 2.2. Vai gastar 15 unidades de tempo. Começou no tempo 10, termina no tempo 25. Observem que eu não estou considerando o tempo de transporte entre uma máquina e outra. Tem exercícios que podem considerar. Aqui, para a gente simplificar, não tem isso não. Terminou na máquina 2.2, eu vou para a máquina 3.1. Eu vou gastar lá 20 unidades de tempo. Então, do 25 eu vou para o 45. E, finalmente, eu vou para a máquina 4.1, gastando 5 tempos. Então, na máquina 4.1, vou para 50 unidades. Então, ela percorreu no chão de fábrica 5 unidades de distância e gastou no tempo 50 unidades. Tranquilo? Beleza. Vamos pegar uma segunda peça. A peça 2 tem a seguinte sequência de operação. A primeira operação é na máquina 3. A segunda operação na máquina 1. A terceira operação na máquina 4. E a quarta operação na máquina 2. O arranjo físico nosso é o mesmo. Então eu vou sair, por exemplo, da máquina 3.2. Por quê? Porque eu vou para a máquina 1.1. Se eu pegasse a 3.1 ou a 3.3, eu já estaria andando mais. Então eu já estou pensando em otimizar a distância percorrida. Então eu vou para a máquina 1.1. A próxima tem que ser uma 4. Eu posso escolher a 4.3, 4.2, 4.1. Se eu for para 4.3, eu ando só uma distância. E se eu for para 4.1, também só ando uma distância. Mas depois da 4, eu tenho que ir para 2. E da 4.3 está mais distante das máquinas 2. Então eu vou escolher a 4.1. E da 4.1 eu tenho que ir para a máquina 2. Eu vou escolher a 2.1. Então observe que o meu roteamento ficou sendo 3.2, 1.1, 4.1, 2.1. É a distância percorrida só de 3 unidades. Ó, maravilha! E se eu colocar esses tempos como exemplo? Então tem 20, 25, 5 e 10. Vamos colocar no nosso gráfico. Observe que agora o nosso gráfico já tem a peça 1 colocada. Eu não vou mexer na peça 1 que ela já foi alocada primeiro. Vou usar então agora o espaço disponível para alocar minha peça 2. Mas sem problema, a minha peça 1 começa na máquina 3.2 e a minha máquina 3.2 está com todo o tempo livre. Então eu vou gastar 20 unidades de tempo começando no tempo 0. Então, ao mesmo tempo que a peça 1 começou na máquina 1.1, a peça 2 vai começar a operação na máquina 3.2. Tranquilo? As peças chegam juntas no arranjo físico, cada um vai para a sua máquina. Eu vou ocupar a máquina 1.1 agora, 25 unidades de tempo. Então, vai começar aqui no 20, vai terminar no 45. Observe que ficou um espaço entre P1 e P2 na máquina 1.1. Uma peça futura pode se encaixar ali no meio, sem problema. Se a operação for entre o final da peça 1 e antes da peça 2, encaixar ali, perfeito. Se não der certo, eu vou ter que começar ela depois da peça 2. Eu não posso, depois da peça 3, 4, 5, 6, mexer na 1 e mexer na 2 que já foram alocadas. Bom, depois da máquina 1.1, eu vou para a máquina 4.1 e gasto 5 unidades de tempo. Observe que agora eu tive que fazer uma espera, porque a máquina 4.1 já tinha uma operação de P1 exatamente naquele instante. Lógico que é um exemplo didático e isso já foi pensado com antecedência. Justamente a gente pensar, e agora, José? Nós vamos terminar essa alocação aqui.
Então eu vou ter um tempo de atraso aí de 5, então a minha peça não vai começar em 45, ela vai ter um delay de 5, vai começar no 50 e terminar no 55. E a peça depois vai para a máquina 2.1 e vai usar 10 unidades lá. Então a minha peça vai terminar no 65. A minha peça 1 terminou no 50, a minha peça 2 terminou no 65. Se eu considerar que todas as minhas peças formam um determinado lote de peças, todas as minhas peças estão terminando no instante 65, é quando eu termino tudo, tá? Mas não ficou bom. Se a gente observar aqui, eu, em vez de usar 4.1, eu podia usar 4.2 ou 4.3. Eu ia ganhar 5 unidades de tempo nisso. O que será que eu posso fazer? Eu preciso melhorar esse encaixe aqui. Observe que eu estou mexendo em P2 que eu estou alocando nesse momento. P1 eu não vou mexer, já foi alocada. Vou pensar, por exemplo, na 4.3. 4.3 é uma possibilidade boa. Vamos ver aqui. Se eu jogar na 4.3, ela vai ficar ao mesmo tempo que P1. Eu não perco 5 unidades de tempo. A minha peça P2 vai terminar no instante 60 em vez de ser 65. 4.3 parece uma opção boa. Vamos lá no arranjo físico. Se eu usar a 4.3, o que eu vou andar? 1 unidade, 2, 3, 4, 5. Vou andar 5 unidades de distância. Mas eu posso falar assim, poxa, peraí. Então, nesse momento, ao invés de eu usar a 2.1, eu posso usar a 2.2. Eu vou manter a posição boa e andar uma unidade a menos. Então, eu vou usar 2.2, 2.2 e andar 4. Então, minha alocação vai ficar da seguinte forma. Em vez de usar 2.1, eu vou usar 2.2. Aqui no gráfico de Gantt, terminou no 60 da mesma forma. Só que a minha distância percorrida de 5 caiu para 4. Então, eu poderia ter mais peça aqui. Eu vou encaixando ela no gráfico de Gantt. E vou ver qual que é o tempo que eu gasto para encerrar a última peça. Seria o tempo total do conjunto de peças. E posso ir somando as distâncias percorridas para ter o resultado somatório de distâncias percorridas. Seriam 2 parâmetros para comparar. E é justamente isso que vocês vão fazer no exercício em grupo. A figura mostra um arranjo físico funcional com 4 tipos de processo, onde 10 peças, P1 a P10, deverão ser executadas nessa ordem. Observe que eu grifei nessa ordem. Você vai alocar P1. Depois que alocou P1, não mexe mais em nada de P1. Preocupa com P2. Alocou P2? Beleza, não mexe mais em P1 nem em P2. Aí você vai alocar P3. Por quê? Já vi várias vezes o pessoal fazer esse exercício e na hora de colocar peça 8, se eu mexer essa operação da P3 para cá, eu ganho tempo. Só que o que está acontecendo? Você está alterando uma alocação já feita lá atrás. É como se você estivesse alterando a ordem de P1 até P10 sequencial, de P1, P2, P3, P8 e assim por diante. Você está alterando a ordem de entrada, que seria uma outra variável a ser estudada. Então, para a gente não perder a nossa comparação, a gente vai alocar uma de cada vez e não mexe mais nelas. Está bem entendido? Senão vai dar resultado errado quando for fazer a correção. O arranjo físico é o mesmo, só que em vez de ser com décimos, eu coloquei com centésimos aqui, porque o software de correção usa centésimos. Então é 1.01, 2.01, 2.02, 301, 302, 303, 401, 402, 403. Não esqueçam, então usando o número centesimais. O processo de fabricação das peças é completamente flexível. Ó, que moleza eu estou dando para vocês. O tempo de cada operação está no quadro que vai aparecer já já. O que eu quero dizer que o processo é flexível? As 4 operações podem ser executadas em qualquer sequência. Então pode ser 1, 2, 3, 4? Pode. 4, 3, 2, 1? Pode. 1, 3, 4, 2? Pode. Qualquer sequência é válida. Aí vocês vão ter que fazer o roteamento das peças no layout para ver qual é a distância percorrida e preencher o gráfico de Gantt para determinar o tempo total da produção dessas 10 peças. Vai calcular a somatória das distâncias percorridas pelas peças. A gente vai considerar apenas o percurso entre máquinas e só movimentos retilineares com a distância entre máquinas igual a 1, como a gente já fez em outros exercícios, para ficar bem simples. Preferência. Terminar a peça mais cedo do que percorrer a menor distância do layout, como eu mostrei no exemplo agorinha mesmo. Eu prefiro acabar as peças antes do que percorrer distâncias menores. Por quê? A gente não está levando em consideração o tempo de deslocamento no arranjo físico. Então, se eu andar 5
Se eu andar 10, dá na mesma para mim. Na vida real isso é verdade? Não. Mas para a gente ter um fator de comparação mais adequado aqui, estamos ignorando o tempo para percorrer as distâncias. Os tempos estão nessa tabelinha. Então, o tempo da operação na máquina 1, da peça 1, é 10. A operação 2, que é na máquina 2, é 40. A operação 3, que é na máquina 3, 50 unidades. A operação 4, que é na máquina 4, 30 unidades de tempo. Pega a peça 2, vou repetir. Na máquina 1 gasta 10, na máquina 2 gasta 30, na máquina 3 gasta 10, na máquina 4 gasta 20 e assim sucessivamente. Então, operação 1 é na máquina 1, a operação 2 é na máquina 2, a operação 3 na máquina 3, a operação 4 na máquina 4. Mas vocês podem escolher qualquer sequência de operação. Vamos pegar a peça 1, vou fazer a sequência 3, 2, 1, 4. Então, a primeira operação vai ser na máquina 3, gastando 50. A segunda operação vai ser na máquina 2, gastando 40. A terceira operação vai ser na máquina 1, gastando 10. E a última operação na máquina 4, gastando 30. Pegaram o espírito da coisa? Simples assim. Fazer um exemplinho, né? Bom, como é que eu vou fazer? Pegar a peça 1 de exemplo e eu posso fazer o seguinte. Vai ter a primeira operação na máquina 1, que gasta 10 unidades de tempo. Vou pegar a máquina 2.1. Vou gastar 40 unidades de tempo, então já estou terminando na 50. Depois vou para a máquina 3, peguei a 3.1, vou gastar 50. Escolhi a máquina 4.1, vou gastar 30. Então a minha peça 1 vai passar nessas máquinas. 1.01, 2.01, 3.01, 4.01. Então a minha peça ficou pronta no instante 130. Será que foi uma escolha inteligente? Provavelmente não. Por quê? Quanto que eu vou andar no chão de fábrica? Eu saí da 1.1 e fui para 2.01. Então, andei 2 unidades de distância. Da 2.01, fui para 3.01. Então, andei mais 2 unidades, já deu 4. Da 3.01, fui para 4.01. 1, 2, 3. Mais 3. 4 com 3, 7. Então, andei 7 unidades de tempo. Eu poderia ter feito diferente. Vou olhar para o meu arranjo físico e pensar da seguinte forma. Qual a sequência de operações que vai me dar um caminho curto? Eu posso, por exemplo, começar na 403. Operação na máquina 4 gasta 30. Então, na máquina 403, gastei 30. E dali eu vou para 101. Na 101 eu vou gastar 10. Depois eu vou para a máquina 202. Na 202 eu vou gastar 40. E eu vou depois para 301, que vai gastar 50. Então, o caminho que eu percorri foi de 1, 2, 3. Bem melhor que o 7 que eu chutei anteriormente. Então, eu estou tentando, na minha alocação, já tentar achar um caminho curto e o tempo deu o mesmo, 130 unidades, que é a somatória das operações. Observe o seguinte, a primeira peça, tranquilo, não tem nenhuma máquina ocupada, posso fazer qualquer coisa. A segunda peça, não vou começar na máquina 403, que ela já está ocupada. Para que eu possa começar no instante zero, tenho que escolher em qualquer outra máquina. Com cuidado, a máquina 101. Eu posso escolher se ela gastar até 30 unidades. Se ela tiver mais de 30, eu vou ter que começar depois de P1. Eu vou ter um delay. Isso não é interessante. Então, eu começo a pensar como eu vou escolher a minha sequência de acordo com os tempos de cada peça. E vou reforçar mais uma vez que o pessoal dá umas bobeiras. Aloquei P1? Não pensa mais em P1. Não mexe mais nela. Aloca P2, não mexe mais em P1, P2. Aloca P3, esquece as 3 e assim por diante. Tranquilo? Não mexe na ordem. Bom, vocês vão receber também no PDF essa informação, que é do arranjo físico, que já tínhamos visto, o enunciado. Os tempos estão aqui, que a gente já tinha visto no outro slide. E aqui tem um espaço para você colocar a alocação. Então, são 3 setinhas, que são 4 máquinas. Em cada uma dessas linhas, você vai colocar as máquinas da peça 1, a máquina da peça 2, da 3, assim por diante. E vai ter um campo para colocar a distância percorrida. E lá embaixo o somatório da distância percorrida. Então, nessa folhinha, você vai ter a alocação e a distância total percorrida. No gráfico de Gantt, a gente vai ter o tempo total da alocação de todas as peças. Aqui está mostrando o PDF, vai com esse gráfico, você pode usar ele para fazer rascunho, por exemplo. Então, para preencher e me enviar, eu sugiro que vocês usem essa tabela em Excel que está prontinha. Eu coloquei aqui uma peça P1, mas vocês vão apagar ela, que foi só de exemplo para mostrar o preenchimento.
Então está bem facinho de usar. Seleciona a quantidade necessária de quadrinhos e pinta na cor da peça que vocês querem. Então do lado direito já temos a legenda com as cores, vai ficar todo mundo padronizado em termos de cores, pelo menos. Imagino que 250 seja um tempo mais do que suficiente para alocar essas 10 peças. Repito, as primeiras peças são muito simples, porque as máquinas estão todas desocupadas. Conforme o grafo gigante vai sendo preenchido, as máquinas vão ficando ocupadas, vai sobrando menos tempo e eu vou começar a ter delay, não tem jeito de fugir do delay. Nem todas as peças vão começar no instante zero. Então vai ter delay? Vai. Então por isso vai atrasando o tempo de acabamento. Então, mas 250 é um valor mais do que o suficiente. E vai ter um arquivinho para preencher, para poder ler e fazer a correção automática. Então o que está em verde aqui, não mexam. Cada linha entre equipe e fim de equipe, você coloca o nome de um dos membros da equipe. Coloque em ordem alfabética, por favor, fica mais fácil para eu corrigir. Quantas linhas forem necessárias? Eu estou sugerindo 4 alunos por equipe. Pode ser 3? Pode. Pode ser 2? Pode. Pode fazer sozinho? Pode. Só que eu acho que são muitas verificações. Quanto mais pessoas para um verificar o resultado do outro, mais fácil. Onde tem roteamento, então não mexe na linha escrita roteamento, nem mexe na linha fim. Eu tenho então 10 linhas, que é a linha da peça 1, a linha da peça 2, a linha da peça 3 e assim por diante. Eu tenho ponto, zero, vírgula. Antes do ponto, vou colocar o número inteiro da máquina. Depois do zero, o centesimal da máquina. Então, por exemplo, na primeira linha aí pode ser 1.01. Depois da vírgula, 2.02. Depois da vírgula, 3.01. Depois da vírgula, 4.02. Tranquilo? Então não esquece que tem vírgula separando as máquinas e o ponto é da máquina. Se preencher isso certinho, não vou ter dificuldade nenhuma em fazer a leitura. Tranquilo, pessoal? Então, nesse vídeo, demos uma olhadinha na busca de solução. Até mais!